pois ao mesmo tempo em que exclamam que vitalidade, quero chegar a essa idade com essa mesma disposição, transmitindo ao narcisista o elogio que ele tanto persegue, também estranham o seu excesso de vaidade e seus comentários autorreferentes. Já, já os que o Eu conhecem... queria, eu Pode queria falar, falar uma coisinha, Raquel. claro. Gente, a pior coisa é quando você vai numa festa ou numa reunião que tem um dito cujo ou uma dita cuja que só fala de si, sabe? Só aqueles autoelogios, eu sou demais, eu alcancei, eu conquistei, sabe assim? É uma coisa assim que irrita, né? Eu acho que irrita. Na criança é muito perceptível isso, né? Essa referência. O meu jeito de brincar é mais legal que o seu. Daí tem as crianças que são mais sociais que vão se adaptar, porque tem esse caráter também que é dominante, né? Também que narcisismo fala de poder, quem vai comandar e dominar as coisas? Aquele que acredita que o meu jeito é o melhor, o meu jeito funciona. Então, É. Ou também, assim, acontece assim, quando você não vê um amigo há muitos anos, uma amiga, aí você vai visitar esse amigo, essa amiga, chega lá, a pessoa só fala dela e não dá espaço para você falar de outras coisas, sabe? Então, gente, aconteceu muito isso comigo. Eu fiquei puta da vida, saí da casa da pessoa puta da vida. Falei, essa daqui eu não visito mais, sabe? Porque é uma coisa assim que irrita a pessoa. Eu acho assim que os outros deveriam falar da gente, elogiar a gente. Agora, a gente se elogiar, eu sou demais, eu sou isso, eu acho, sei lá, gente, eu acho bastante ridículo isso. vem de E um tem, lugar que eu preciso mostrar essa é, imagem, né? Eu trabalhei é, tanto na manutenção de uma imagem e assim, claro que a gente pode olhar o que está por trás, né, dessa constante, a fragilidade que há por trás disso, né? eu estou fazendo, inclusive, um julgamento que eu não deveria fazer, né? Assim, eu sou vítima, sabe? Parece que esse tipo de pessoa eu atraio, sabe? Mas aí eu fico puta da vida, sabe? Eu fico, sabe? A Não, o que pessoa a não dá gente... espaço, Quando o não abre narcisismo do diálogo, outro sabe? incomoda muito, também a gente tem que olhar para o nosso narcisismo, porque evoca algo em nós. Tem gente É, que gosta, inclusive tem gente que declaradamente gosta de pessoas narcisistas e se relaciona com pessoas narcisistas. O que elas é, estão buscando? Claro que não é, vão ser vistas e não vão ser amadas, então isso também não. é. Ou talvez não. A questão vai. O narcisista ele ama desde que você represente a imagem dele, que você reflita a imagem dele, que você faça o Hum, que ele espera de você. Aí ele te ama. Se... hum, Porque aí você tá espelhando ele, então ele te ama. Se parou de espelhar, esquece amor, acabou. acabou. É, Ele não te ama, Raquel, ele ama o que você projeta, né? Ele ama esse espelho que você dá para ele. Na verdade, é uma coisa bem doente, né? Isso aí. É. Enfim. Já os que o É conhecem, a característica do puer, né? Que fica naquela infantilização eterna, né? E às vezes faz as comparações também são dolorosas, né? sim. Já os que conhecem mais profundamente sentem os efeitos do seu narcisismo, seus ataques sádicos que buscam deixar claro que ele é a única estrela que pode brilhar na constelação. Olha só, no,
é o Sol central, né? Tem esse aspecto solar. E os outros são planetas que precisam orbitar em torno dele, dos afetos dele. Então ele precisa. Mas nesse sentido eu tenho uma pergunta. Se é uma coisa tão centralizada, é uma pessoa que é profundamente só. Porque tudo gira em torno dessa pessoa, né? É uma constelação de um único planeta e que não tem relação. Tipo, sou eu para... Quer dizer, eu não estou interessado em você. Eu só quero que você me ouça. Não tem relação, não chegou ao outro. Não chegou, não tem mais de um Essa é a minha pergunta. sol, dois sóis, não pode. Um sol tem que. Sabe aquela música do Raul? Porque uma estrela precisa se apagar para outra brilhar. Por que as duas não podem brilhar? Não, mas se ele não for igual a mim, ele não tem, ele não presta, então ele não tem direito de brilhar. Projeta-se o mal no outro. Entendi. Então o inimigo é sempre o outro. Ele precisa se sentir o único homem potente, vitorioso e viril no ambiente em que se encontra. Aqui ele está pegando esse caso específico. Claro que ele está usando o homem, mas ele está falando desse senhor, desse puer de 60 e poucos anos, que é um cara que tem atitudes louváveis. Olha, 60, algumas pessoas olham e falam 68 anos praticando esporte, olha, pegando as meninas novinhas, aquele estereótipo, né? Então, vitorioso e viril no ambiente em que se encontra, tomado pelo arquétipo do herói. Esse senhor sadicamente diminui o outro, sentido como um concorrente que ameaça sua soberania, apontando suas falhas ou mesmo características físicas sem dó e nem piedade. Então, para eu brilhar, assim, se eu vejo que o outro tá querendo brilhar, eu preciso diminuir ele um pouquinho, né? Que o macho alfa, o macho dominante aqui é ele. Então, tem essa questão, assim, de que os outros não vão poder brilhar ali, assim, sejam menos, né? Existam menos para o narcisista ter esse palco. Eu queria só falar uma coisinha, Raquel. Eu não sei se é a dinâmica do narcisista, mas ele pega e elogia alguém, em vez dele, sabe, quase nunca ele te faz um elogio, mas ele vai e elogia uma pessoa, eu não sei, sabe assim? Ele elogia uma pessoa para você, mas ele quase não faz elogio. Eu queria saber se é dinâmico ou não isso aí. Eu não entendi muito bem a pergunta. Suponhamos, a pessoa, ela quase nunca te faz um elogio. Quase nunca. Ela não gosta de fazer elogios. Mas ela elogia outros para você. Entendeu? Como? Isso é uma dinâmica do narcisista? Não sei te dizer assim. Às vezes no sentido, você tá falando de sadismo, da pessoa ser sádica. Porque, por exemplo, eu tenho um caso que eu atendi, deixa eu tentar não entregar a situação, mas era uma mãe que fazia isso com a filha. Ela falava: olha como a sua prima, olha como a Robertinha é inteligente, olha como ela é esperta, olha como ela é desenvolvida, olha como ela é magra, olha como ela é isso. Então era assim, tipo, é para te mostrar que você não é assim, diminui a filha, né, com essas comparações, a mãe ali criando, ao invés de valorizar, de dar importância assim para a filha pelo que ela é, assim, já usa esse mecanismo de para que ela tipo pega o ideal narcísico, não é você, filha, é a Robertinha. Então, tente imitar a Robertinha, mais ou menos isso.
pode ser, pode Mas, fazer parte mas, de uma dinâmica narcisista, sim. mas essa sim é a pergunta, Raquel. O narcisismo, hipoteticamente, não estaria falando do self, o eu contra você, minha inimiga? Porque quando eu comparo a Robertinha com É a que a minha filha, Robertinha, ela tá no meu ideal. Ela reflete entendi, é um o meu arquétipo do ideal. do seu ideal, entendi, Às vezes a entendi, minha filha não. Minha entendi. filha não é que nem a Robertinha, né? Olha a Robertinha é meu ideal, então eu posso. Quer dizer, naquilo que você projetou do ideal. Quer A dizer, pode não ser imagem. seu, mas é do ideal que você projetou. A imagem é Entendi. mais importante do que. Tá. É uma forma de atacar, né? Porque assim, o narcisista ele tá sempre ali naquela de atingir, né? O outro. E com a sua soberania, né? Ele tá na dominância daquilo. Então, quando faz a comparação, já tá diminuindo aquele outro, né? E fala, qual que é o problema? Nossa, eu não fiz nada demais, né? Nossa. Ah, A gente até pode dizer que trata-se, se for uma configuração, que a Regina perguntou, pode ser até uma persona, né, Raquel? A persona do narcisista. Ele usar disso como se ele quisesse dizer assim que ele também consegue elogiar, mas só que atacando, né? nesse caso, eu acho que, nesse exemplo que eu citei, assim, não, é mais manipulação e perversão mesmo, assim, no Sim, sentido sim. Uhum. de diminuir o outro, de levar o outro, olha, você não é tão bom quanto o fulano. É uma Uhum. dinâmica manipuladora, assim. Poder, Estar no controle sempre, né? porque ela não quer fazer um elogio, né? Ela tá elogiando outra pessoa Sim. pra te diminuir, na verdade. Tá fazendo uma comparação, né? Uhum. Pra te colocar em xeque, né? Pra você Não, também não é abandonar o seu eu e tentar ser não, igual a Robertinha. mas não é uma comparação explícita. Não é uma comparação explícita. É. Entendeu? Não é uma comparação explícita. Ele não a pessoa, por exemplo, não fala assim, olha, aquela lá, tá fulana, é eficiente, você não é. Não é uma comparação Mas vai te explícita. fazer se sentir mal, você vai se sentir mal. Essa é a intenção. Suponhamos, Raquel, suponhamos que eu chegasse e falasse assim, Raquel, a Eliane é uma psicóloga, assim, sensacional, eu sou fã dela. Como que você ia se sentir? Esse é o exemplo. Eu sou fã dela, os métodos que ela usa são excelentes e tal. Como que Se isso você ia toca no receber meu isso? narcisismo, né? Se isso. Então, se a pessoa tem uma dinâmica narcisista saudável, ela entende que Eliane pode brilhar, que eu posso brilhar, que eu posso ser, inclusive, o oposto e as duas brilharem. Eu posso ser o oposto de Eliane e as duas brilharem. Não eu sou melhor e eu tô certa. Aí que entra Então, nesse a narcisismo questão aí, o patológico é quando um só. é Não, a questão aí é a pessoa que recebe ou a pessoa que é está fazendo como tá o elogio do seu outro. narcisismo, assim, Hã? o narcisismo patológico ele é combativo. Eu vou pensar, não, nada a ver, Eliane não nem é tão boa assim, se eu tô com meu vai ferir meu narcisismo, mas se eu tô bem, se eu tô saudável nesse nível assim, o outro brilhar não me invalida, não me diminui. Se eu alimento esse narcisismo, olhei para essa questão de uma forma saudável. Eu posso reconhecer, ele pode brilhar, eu posso ficar feliz que ela brilhe. Entendi. Entendi. Eu não vou Agora, entrar em competição assim, isso tipo, aí não, você mas está eu vou falando do começar. ponto de Se me vista da feriu, pessoa que recebe. uhum. Do ponto de vista da pessoa que recebe aquele elogio. E do ponto de vista da pessoa que fez Pode o ser mil elogio. coisas, porque a gente não tem como saber. Talvez a Regina tá apaixonada pela Eliane. Eu poderia pensar isso, né? Não sei. Então são Hum, muitas possibilidades. tá.
Eu também acho isso, viu, Raquel? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho para a pessoa que recebe, né? E não o que falou, o que fez É olhar para elogio, como tá o nosso não narcisismo. tinha contexto, não tinha um contexto para se fazer aquele elogio. E foi feito. Então, é o seguinte, eu acho que realmente é a pessoa que recebe é que tem que trabalhar isso com ela. Azar E o daquele que que falou às fez, que vezes está não tem esse precisando de intuito de hora. diminuir. Eu posso me sentir diminuído porque você falou bem da Eliane, mas será que eu não tenho como avaliar se a pessoa falou isso para me diminuir? Isso é outra Hum, coisa. Mas quando há um uhum, narcisista manipulador, ele age na surdina para diminuir o outro, mas ele também não assume esse aspecto, porque ele se vê como muito bom. Então ele vai tentar uhum, diminuir, mas na surdina. Assim, uhum, a mão esquerda e a direita não conversam. uhum, certo. Ele não percebe esse aspecto Tá, dele. não percebe. Tá, obrigada. Olha, que vai falar um pouco sobre essa dinâmica, né, dessa relação. Podemos mesmo inferir que perto de um narcisista como esse há sempre um deprimido. Há sempre alguém que nunca vou ser tão bom quanto ela, como a Robertinha. Eu chutei esse nome do nada, gente. Eu não tenho nem um Robertinha, é só bem aleatório mesmo. Porque o sucesso do outro, para ele, é uma ofensa pessoal. Então, o sucesso da Eliane não me é uma ofensa pessoal. Não, não me faz feliz o sucesso das pessoas que eu gosto me faz feliz. E, e também ampliar essa noção de amor, porque a gente é narcisista, né? O sucesso das pessoas, dos meus filhos, das pessoas que eu gosto, me faz feliz. E o sucesso do vizinho? E o sucesso do amigo, né? O que causa em mim? Filhos de pais narcisistas, por exemplo, não sofrem apenas falta de espelhamento, mas algo pior, que é a diminuição direta e velada de suas características positivas e o realce de suas características negativas aos olhos da mãe ou do pai narcisista. A criança ela pode ter mil qualidades, mas ela vai ser sempre vista e apontada pelos seus defeitos. Porque ele precisa projetar essa sombra em alguém e precisa atacar alguém. A questão do narcisismo também é essa agressividade que está relacionada a esse instinto de domínio e poder, que é forte no narcisista. Eu tenho uma pergunta, Raquel. Esse texto que fala que o narcisista precisa do deprimido até para poder atacá-lo, tá perfeito, faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando se eventualmente esse narcisista, sei lá, quase patológico, se ele por si só é um deprimido e que, como mecanismo de defesa, ele se infla, né, para sair dessa imagem ruim dele mesmo, e ele projeta alguma coisa muito fake ou muito grandiosa e até ataca o outro para ele se sentir maior. Faz algum sentido o que eu estou falando? Porque assim, eu entendi o mecanismo, tem que ter um deprimido Sim, para ele ir lá atacar. Mas será que ele não é um deprimido também? sim. Quando ele sair do falso self e faz parte até de um processo assim de cura, né? Chegar a esse lugar assim, mas de uma depressão, porque às vezes é uma impossibilidade. O que que é uma depressão é perceber, o que a gente chamaria de depressão, é perceber essa forma de atuar. É perceber o meu mundo caiu mesmo, as coisas perderam o sentido. Só que é muito positivo se acontece isso para algumas pessoas que têm uma dinâmica narcisista muito forte, elas conseguem um suporte para se reerguerem, mas de outra forma, assim, a carta da torre do tarô, assim, onde a torre, as fantasias caem, se estilhaçam, e o que
que resta. Quando todas as fantasias, tudo que dava suporte, que fazia ele se sentir bem, tá tudo ruindo. Então a depressão, ela é um processo que está relacionado ao narcisismo, às feridas narcísicas, né? É um momento de diálogo com as nossas questões narcísicas. Então a depressão por si, ela é narcisista. Nesse sentido, ela põe em xeque ali, ela vai trazer questões ali da infância, feridas de, poxa, não olharam para mim, não me validaram, passo o resto da vida buscando aplauso daquele pai que já tá lá em outro mundo, já não tá mais aqui, mas eu tô ainda buscando mostrar para esse pai, cadê esse pai? Pai, você tava errado, ou ainda tá dialogando com, tá preso a essas fantasias. Muitas vezes trata-se mesmo de um autista espiritual, alguém que não abarca e nem sequer se aproxima do mundo simbólico. E essa postura, né, de constante defesa e ataque não permite essa percepção mais profunda acerca de si, esse apaziguamento, né? Ele vê o símbolo e fica fascinado ali, apaixonado pelo seu potencial, pela sua autoimagem, e fica querendo só fomento para essa imagem. Não, então a depressão seria bem-vinda no sentido de colocar o sujeito ali em contato com essas coisas que ficaram abandonadas em si, colocar essa energia para fluir, para esse resgate de algo que ficou. Porque ele também é uma pessoa restrita, ele aparenta, encena um potencial que ele no fundo não tem. Porque ele está vivendo de forma restrita. Quem vive alimentando, fomentando uma imagem, está restrito, está dissociado de si, dos sentimentos que moram no corpo. Sentimento não, ele está mostrando, dissimulando o tempo todo. Tem muito a ver com a nossa sociedade. Personagens de uma trama arcaica. Os narcisistas mostram de fato uma falta de interesse pelos outros, mas também são igualmente insensíveis às suas próprias e verdadeiras necessidades. Com frequência, seu comportamento é autodestrutivo. Os narcisistas amam a sua imagem, não o seu verdadeiro self. Suas atividades estão dirigidas no sentido do encarecimento de sua imagem, muitas vezes à custa do self. Então, entre parecer e ser, a gente sabe que o aparecer, esse alimento, esse encarecimento da imagem é mais importante para o narcisismo aqui, para esse narcisismo patológico. O narcisista defensivo busca provocar toda a admiração que ele puder no outro. Ele vive para seduzir, né? Em constante sedução, totalmente voltado para o outro. Então, toda a admiração que puder no outro, e esse outro é principalmente uma representação de suas próprias necessidades de espelhamento, que evidenciam em contrapartida a sua fragilidade narcísica. Seu investimento libidinal no objeto pode ser intenso, mas também significará dependência dele, que não é percebido em sua totalidade e necessidades. Então, esse outro é um eu, ele está espelhando, e eu dependo também dessa fantasia, dessa imagem que eu crio em relação a esse objeto, que ela supra, né? Alimente nesse âmbito da fantasia. Ele está assim mais ocupado em aparentar e imprimir no outro a sua imagem de grandeza. Então, geralmente esses narcisistas,
eles vêm acompanhados de uma pessoa que tem um narcisismo muito frágil, que não percebe seu valor, e projeta tudo no outro, alguém que meio que se anula ali, né? Que é porque o sol pensa a companhia ideal, né? Precisa de alguém ali que se apague, né? E que viva, nossa, você é bom mesmo, nossa, como você é inteligente, como você é forte, tudo que você faz é bom, olha só como você é mais abençoado, você é mais desenvolvido. Então ele precisa de alguém ali que espelhe isso para ele. Ele está assim mais ocupado em aparentar do que ser, né? Geralmente fala mais do que escuta e, consequentemente, também não escuta o outro, só escuta a si. Seu discurso conta seus feitos, suas vitórias e suas viagens. Ele busca em uma roda social deixar claro seu poderio, da mesma maneira com que aponta os defeitos dos outros sem cerimônia. Além disso, possui uma tensão psíquica acentuada, já que a economia de sua libido é exaurida no intuito de manter uma imagem de poder e perfeição. Tudo, nossa, se me apontarem um erro, imagina a fragilidade que blinda qualquer capacidade de sentir. São muitas defesas. Lowen estudou... É nisso que você está falando aqui, a economia da libido, nessa incapacidade dele de sentir? Sim, nessa desconexão. Ele está blindado em relação aos sentimentos, em relação ao corpo, porque ele não pode estar em contato com a dor, com a depressão, com a fragilidade. O que seria depressão aqui seria esse aspecto vulnerável, ele está dissociado do aspecto mais humano. Lowen estudou o tema em profundidade e afirmou que a ação narcisista busca louvar sua imagem em detrimento do verdadeiro self. Muitas vezes encontramos o caráter narcisista entre atletas de alto desempenho que buscam incansavelmente medalhas e autossuperação. Esse ideal de si mesmo passa a ser o seu valor supremo. Por isso, suas relações de conquista de objetos amorosos seguem esse mesmo paradigma. Então, sempre em busca de um objeto melhor, né? Esse objeto perdeu a graça. Esse objeto não é mais... Se ele pegar esse mesmo ideal da conquista, né? Do estar melhor, superior, um objeto melhor... Um título, por exemplo, de Iron Man, Homem de Ferro, mostra a identificação do sujeito com a imagem de um homem frio, duro e imbatível. Ainda que o self do atleta seja inseguro, frágil e medroso. Identificado com a meta de poder, sente-se menos vulnerável nas relações afetivas. Investe dessa maneira sua energia psíquica na forja de uma persona blindada ao afeto, e ostenta essa persona como um ventríloco o faz com o seu boneco. Aí a construção da persona que Eliane falou. Da mesma maneira, cientistas narcisistas podem empenhar-se em suas pesquisas de modo defensivo e obsessivo, reforçando suas defesas de caráter mais do que construindo uma teoria sintônica com a profundidade do pesquisador. Então, esse mostrar que é bom, mostrar que produz, mostrar como é perfeito, como é eficiente... É mais interessante do que ter profundidade, ter sintonia com o que eu sou, com o que faz sentido
para minha vida. Eles também, em suas relações afetivas, podem estar blindados e inacessíveis. A grande questão é que o ventríloco já não se reconhece mais como alguém independente do boneco. Ele já não o percebe como algo artificial em relação ao seu self. A partir de determinado momento, em vez de o homem dirigir o boneco, é o boneco que o conduz. A identificação com o personagem se torna tão forte que a sua afetividade se volta em grande medida para a fusão com a persona onipotente. Por que a depressão aqui é tão desejável? Porque a carta da torre é justo essa persona onipotente aqui que o narcisista criou, que ele vive em função dela. Então, se essa persona, assim, se ela, assim, se desconstrói, se ele consegue sair, abandonar essa armadura, eu não sei se vocês ouviram o conto do cavaleiro preso na armadura, assim, à medida que ele vai entrando em contato com essa vulnerabilidade, ele vai sentir que está deprimindo, ele vai querer ser quem ele era antes. Nossa, eu era tão forte, era tão poderoso, eu vencia todas as batalhas. O que está acontecendo? Ele vai querer me dar um remédio para eu não sentir isso, para eu... E a negação dessa dor, a negação dessa posição depressiva vai enrijecer o sujeito ali numa persona, num falso self, cada vez mais. Então, a depressão aqui, ela é desejável, a depressão no sentido, assim, dessa regressão da libido, assim, desse juntar os cacos, do deixar emergir uma nova torre, assim, de perceber-se para além dessa persona, buscar sentido em si, para além dessa imagem. Ah, não, se eu não sou essa imagem, então não quero não quero mais existir, não tenho valor. É um ponto, é uma ferida delicada, é algo que é muito difícil, sabe, de lidar, assim, porque antes ele combateu o inimigo externo, aquela sensação de poder, ataque, mas quando percebe-se que dentro de si tem um eu desconhecido, tem um eu que não foi acolhido, mora um mendigo. O Jung tem aquela frase, né, que o pior, o mais miserável de todos, e se acaso eu descubro que ele mora dentro de mim, que ele habita em mim mesmo, o que acontece? Antes, os desgraçados estavam fora, e quando eu me vejo desgraçado em vários sentidos, vários aspectos, não supridos, quando eu me vejo para além dessa imagem, o que acontece? Então, lembrando que questão da persona, todo mundo constrói, mas como está esse papel da persona? Uma coisa é ir lá cumprir uma função, eu sei que eu vou cumprir minha função, eu não vou estar ali, por exemplo, em sala de aula, falando das minhas carências, falando da minha família disfuncional. Então, isso é construir uma persona. Eu sei que esse ambiente, isso eu levo para terapia. Essas coisas do carência, do que eu não consigo suprir, família disfuncional, isso terapia. Mas se eu tô dando aula assim do nada, e a aula nem é de psicologia, psicanálise, eu começo a misturar, é sinal também que falta ali a construção de uma persona, assim, de eu entender, estabelecer fronteiras, limites, porque a persona, a máscara também dá limites. Então ela também é importante.
O ruim é essa prisão, é quando essa persona, essa máscara é muito sedutora, é muito melhor do que eu. Olha, não chora, não sofre, tá sempre pra cima, sempre em frente. Então é essa que eu quero ser. Eu quero abrir mão da minha fragilidade. Eu não aguento sentir, eu não desenvolvi, não fui incentivado a sentir e lidar com as minhas próprias emoções desde criança. Engole o choro, engole o choro. Eu engoli tanto que eu não sei onde ele foi parar. Tem gente que não sente mais, tem gente que perdeu o contato. Assim, não é, vou buscar. Eu acho que o choro, a dor, ela vem. Mas à medida também que a gente vai se desidentificando dessa inflação, quando o ego para de se fundir ali com essa persona, quando ele dá espaço também um pouco. Alguém queria falar? Então, eu só queria falar o seguinte, sabe, gente? Que também não adianta você querer falar se a pessoa não vai ser acolhida. Se você não vai ser acolhida, então, às vezes é melhor você não falar nada, né? Entre a Porque cabeça e o coração tem uma distância muito grande, né? Então o fato de eu falar, se a pessoa, às vezes a pessoa precisa caminhar muito, anos, ou talvez Jung diria uma vida. Uhum. Então não dá para ter pressa e também se a gente cruza ou percebe aspectos muito cedo, você reforça as defesas do seu cliente, porque ele vai ver a questão do falso self, daí vai criar um falso self, né? Outro falso self. O que vai emergir daí? Qual que é o efeito? Então, muitas coisas, enquanto a gente não tem condições de lidar com elas, a pessoa só pensa em morrer ou explodir, isso já é um sinal que ela não tem condições de lidar com aquilo. Então é melhor que ela não lide, que ela espere, se fortaleça, encontre assim um pouco de prazer, de generosidade para consigo, para depois ir lidar com aquilo, porque ela entrar num autoataque, o narcisista também é muito autodestrutivo. Ele acaba com ele assim também, porque ele tá acima do humano, né? Essa imagem dele, ela tá nessa inflação, ela passou o limite do humano. Então a fusão com a persona onipotente, seu bem supremo, a ponto de encobrir o máximo possível qualquer vulnerabilidade. Assim, o indivíduo narcisista empenha sua economia libidinal de energia, né, em rituais que reforçam sua defesa de caráter. Aqui ele está falando já do caráter narcisista. Então, que é Até algo... porque, né, gente, o narcisista ele gosta de falar de si, mas não gosta de ouvir de si, né? Quando alguém aponta alguma coisa nele, é uma questão de repente, é como se ele estivesse sendo descoberto, né? É alguma fragilidade dele que está aparecendo. Isso para ele não é Porque legal, ele não né? se vê, né? Então, às vezes, até uma novidade, assim, até um estranho para ele. Eu tenho uma pergunta com relação a essas falas de vocês duas, que é interessante. Eu já vi narcisistas reagirem mal a elogios que talvez eles não se enxergam. E era um elogio e eles negam, que é uma coisa que para mim é maluca. Então eu falo assim, sei lá, sua voz é muito bonita. E você não reconhece isso e você lê o elogio que é legítimo, autêntico, como uma crítica. Isso também é uma coisa muito estranha, eu acho. Não é estranha porque, visto do avesso, essa necessidade de afirmação é de uma invalidação que vem dele mesmo. É uma defesa contra si próprio, a invalidação vem de dentro. Então você vai conversar com ele, assim, falar: nossa, você é uma pessoa maravilhosa, eu posso estar sendo sincera com essa pessoa narcisista, você é uma pessoa maravilhosa.
E eu acredito que eu vejo que ela pode ser uma pessoa maravilhosa, um narcisista também. Não é o narcisista mal, ele é do mal, precisamos acabar com ele. Porque no fundo, ele se sente um lixo. Por isso que ele precisa o tempo todo estar provando o seu valor. Exato, a autoestima é baixa, né, Raquel? Uhum, sim. Se Ele vive sente. armado, né? Ele vive armado em autodefesa. Então, assim, aquilo que foge do controle dele, ele não reconhece. A Aí ele necessidade de se foge, sentir né? superior vem da onde? Se você vai ter uma conversa séria com um narcisista, ele fala assim, eu não tô pronto para essa conversa e foge, léguas de você, né? Uhum, não tá preparado e às vezes não tá pronto mesmo, né? Tipo, não quero lidar com isso, não posso mexer com isso. As nossas defesas são narcísicas também, nos protegem, as nossas defesas são narcisistas. Então, as catexias afetivas com objetos externos aos sujeitos que, numa relação de alteridade, têm intuito de entrega, sacrifício e transformação, permanecem estagnadas e distantes do contato com o seu verdadeiro self. Para Lowe, um narcisista defende-se do outro, de quem tanto necessita. Aí o que Eliane falou também. Bloqueando seus sentimentos, especialmente a tristeza e o medo. Ao bloquear o sentimento e negar o seu self, o caráter narcisista molda sua máscara de coragem e força, que é uma imagem muito sedutora. Você olha um narcisista como ele é corajoso, como ele é forte, como ele é brilhante. Então a imagem dele é muito sedutora mesmo. De todos os sentimentos. E então é difícil ele se ver para além dela também. Assim, ao mesmo tempo que ele se apega, se funde a ela, é difícil admitir em si a fragilidade, a fraqueza. De todos os sentimentos, duas emoções em especial estão sujeitas a severa inibição, a tristeza e o medo. Expressar tristeza leva à percepção consciente de uma perda e suscita o anseio e a nostalgia. O anseio por alguém ou a necessidade de alguém deixa a pessoa vulnerável à possível rejeição e humilhação. Não querer ou não sentir desejo é uma defesa contra possível dano ou mágoa. Se a pessoa não sente medo, então não se sente vulnerável. A negação da tristeza e do medo habilita a pessoa a projetar uma imagem de impotência, coragem e força.